Olá, nesse vídeo de hoje daremos introdução ao nosso curso a respeito de gráficos no Excel, e a pedido aí do grupo do WhatsApp que eu participo sobre o assunto PCP, o pessoal lá eles sugeriram a criação de gráficos de indicadores de desempenho, que são os nossos famosos KPIs. Então, gente, para fazer esse gráfico, inicialmente nós precisaremos de uma tabela conforme a demonstrada aí no vídeo, onde aqui nós teremos o nome do nosso indicador, isso vai para o título do gráfico, quando que esse indicador é melhor, ou seja, ele é melhor quando estiver acima da meta ou abaixo da meta. Iremos definir isso também através de um símbolo criado aí, gerado pela fonte Wingdings, ok? Qual a unidade que esses dados estão sendo referidos, qual a unidade de medida. E aqui nós iremos analisar nesse indicador os dados dos 3 últimos meses, bem como os dados aqui de 10 dias. Pois bem, dando início à criação do nosso gráfico, a primeira situação que iremos fazer aqui, se vocês observarem, essa tabela eu repeti aqui, janeiro, fevereiro e março. Eles estão repetidos aqui nessa célula. Vou mudar aqui a fonte. Isso vocês vão entender já já, sendo que essas células na parte de baixo estão em branco. E para cada data eu coloquei o respectivo resultado. Para iniciar, aqui na célula H4, nós iremos mudar essa fonte para Wingdings, ok? E aqui tem um pequeno segredo. Quando eu digito só um minuto, pessoal, venho aqui em inserir, vamos fazer por aqui símbolos. Eu vou utilizar essas duas dedos aqui, essas duas mãos com os dedos apontando, ok? Então, se o meu indicador for melhor sempre que eu estiver acima da meta, vou estar aqui usando esse dedinho apontado para cima, isso vai estar no gráfico, até para deixar de uma forma dinâmica. Quando não, eu vou utilizar esse outro dedo aqui para baixo, que é representado pela letra H maiúsculo. Bem, símbolo inserido, está aqui o G. Se eu quiser colocar ele, eu posso utilizar aqui o H maiúsculo. Lembrando que se eu digitar o H minúsculo, é um símbolo totalmente diferente. Então vou deixar aqui o G mesmo, ou seja, melhor quando ele estiver superior à meta. E vamos dar início à criação do nosso gráfico. Existem várias formas de você criar um gráfico. Você pode utilizar o atalho Alt mais F1, que irá já abrir aqui a caixa do gráfico para você começar a selecionar os dados. Ou você pode vir na guia Inserir, e aqui na opção de gráficos nós iremos escolher inicialmente o gráfico de barras. Você pode escolher qualquer tipo de gráfico, até porque nós iremos alterar este no decorrer do tempo. Bem, a primeira série que eu vou colocar aqui é através da opção na guia Design da ferramenta de gráficos, grupo Dados, opção Selecionar Dados. Eu irei adicionar uma nova série aqui no botão Adicionar, e o nome dessa série será Trimestre, que serão os valores correspondentes aos 3 últimos meses. Aqui em valor da série, eu irei clicar nessa caixinha de seleção. Ele pede para selecionar os valores, e eu irei selecionar somente os valores referentes a janeiro, fevereiro e março. Enter e clico no OK. Observe que os valores do trimestre já estão aqui. Porém, eu deveria adicionar a minha média, a minha meta e os meus referidos dados dia a dia ainda no mesmo indicador. Para isso, eu irei adicionar uma nova série. O nome dessa série será Dados.
E o valor da série será os meus próprios dados, com uma observação. A partir daqui eu selecionei esses 3 valores em branco, que são exatamente os que irão ficar logo abaixo aqui do trimestre. Observem. Quando eu selecionei os valores, considerando as 3 células em branco, apertei Enter, olhem só. Eles já apareceram aqui na frente, esses valores. Nós vamos já modificar esse tipo de gráfico. E os valores do trimestre já foram aqui para a lateral. Clico no OK. E a minha legenda, olha só, ela vai pegar desse janeiro aqui, não desse. Então, desse janeiro até o final, até aqui o final da minha data. Por que nós repetimos esses valores? Aqui, eu não consigo selecionar legenda quebrada. E eu também não poderia selecionar aqui os trimestres e depois selecionar eles novamente. Esses gráficos iriam ficar muito pesados. A gente poderia trabalhar uma sobreposição aqui, porém é sempre mais legal fazermos dessa forma, selecionando célula em branco, para que ele não possa interferir aqui no trimestre. Então, feita essa seleção, eu simplesmente repeti aqui os valores do trimestre, clico no OK e observem que já está lá o valor. Vou adicionar a minha meta. Observem, o valor de meta já está aqui. Não se preocupem com a formatação, que isso nós vamos já observar. Observem mais uma coisa. Quando eu selecionei meta, como eu selecionei aqui os 3 últimos meses lá, e nós temos esses 3 valores em branco aqui, ele criou mais 3 séries aqui a mais do que a legenda. Então, para corrigir isso, eu venho aqui novamente na caixa de seleção e seleciono aqui somente a partir do 2º de janeiro, o mesmo intervalo que nós selecionamos para os dados dia a dia. Então, feito isso, observem aqui que já corrigiu conforme a nossa legenda disponível. Bem, aqui eu não preciso editar a legenda, porque a legenda já está aqui em dados, já está mostrando aqui no gráfico. Eu irei fazer aqui, apertar um OK, irei criar um pequeno cálculo aqui para a nossa média. Esses valores não serão úteis. E a minha média, o que eu irei fazer? Eu irei selecionar todas as células aqui nas mesmas células da nossa meta, ou seja, a partir da coluna F. Irei escrever a função básica média e selecionarei a média somente das minhas datas. Ponto importante. Como eu quero que esses valores se repitam para as demais células, eu vou deixar toda a minha referência de data em valores em referências absolutas. Para isso, eu seleciono tudo e aperto a tecla F4. Os cifrões indica dizer que essa referência está absoluta, ou seja, para todas as células eu vou ter a mesma referência. Com todas as células selecionadas, eu não posso apertar somente Enter. Se eu apertar somente Enter, observe, eu tenho a minha média somente na primeira célula, porém ela não copiou a função para as demais células. Então, para mim resolver isso, em uma seleção, quando eu quero que o valor que eu digito em uma célula se repita para a minha seleção, eu seguro a tecla Ctrl e aperto Enter. Observem agora que a minha média ela foi distribuída para todas as outras funções. Como a minha referência era absoluta, olhem só, todos os meus valores são iguais e todas as minhas referências estão para as mesmas células. Agora que eu tenho um valor da média, o que eu irei fazer? Existem 2 formas de você acrescentar uma série a mais aqui no nosso gráfico. Vou crescer ele um pouco aqui para melhorar a visão. A primeira forma é eu clicando aqui no gráfico, na área de plotagem, e na guia design eu clico em selecionar dados. Daí é só repetir o processo realizado anteriormente. Uma outra situação, caso queremos apenas inserir séries sem mudar o nome, seria selecionar todo o meu valor, apertar Ctrl C, e aqui na área de plotagem do gráfico e apertar Ctrl V. Observem que a série já foi adicionada. Porém, quando eu faço isso, eu perco a relação do nome dessa série.
Então nós iremos realizar aqui realmente da forma principal, guia design, que daqui é a ferramenta de gráficos, e no grupo dados, opção selecionar dados. Iremos adicionar uma nova série, o nome dessa série será média, e os valores são os valores que nós criamos as nossas funções. Feito isso, Enter, observem que é a mesma situação, OK, e no OK novamente. Bem, as nossas séries já estão montadas, o que está faltando agora é a formatação do nosso gráfico. Observem que dessa forma fica muito confuso entendermos o que é cada valor. Então, para isso, ainda com o gráfico selecionado e na guia design, eu vou clicar em alterar tipo de gráfico, aqui do grupo tipo. Quando eu clico nisso, aparece aqui todos os meus modelos de gráfico que eu posso estar utilizando para formatar ele, porém eu irei escolher aqui combinação. Quando eu escolher essa opção, automaticamente o Excel já me dá uma sugestão, OK? Porém, o que eu vou fazer? Aqui em trimestre, por isso que é importante a gente nomear as séries, para ser mais fácil de encontrarmos aqui e mais fácil de apresentar esses dados em uma tabela de dados, que nós veremos logo a seguir, é sempre importante você estar nomeando essas séries. Então aqui em trimestre, eu vou deixar aqui como coluna agrupada, OK? Vou deixar isso como coluna agrupada. Dados, que é aqui os meus valores em laranja, eu não vou deixar em colunas, eu vou deixar aqui na opção estilo gráfico de linhas, linhas com marcadores. Observem que a visualização já está 100% como KPI. Ou seja, a meta é realmente uma linha e o meu gráfico de média também é interessante que se fique uma linha. Feito isso, vou clicar no OK. Observem que o meu gráfico já está com aquela cara de KPI. Porém, para dar uma melhorada ainda mais e falando um pouco já de visual de gráficos, entendendo o porquê que nós colocamos também esse símbolo aqui, eu vou clicar aqui novamente no gráfico e na guia design eu irei clicar em layout rápido e escolher o layout seco, onde ele me apresenta uma tabela de dados aqui. Observem que se eu somente olhar aqui para os meus valores, é muito complicado entender que dado que tem ali. Eu vou ter que ficar olhando para o valor e ao mesmo tempo olhar para o meu eixo, meus valores de eixo. Porém, aqui estamos trabalhando somente com 10 datas. Se imaginarmos isso com 2 meses, com um mês inteiro, ficaria muito confuso acrescentarmos aqui também rótulo de dados. Então, o entendimento desse gráfico ficaria um pouco mais complicado. A tabela de dados rapidamente permite que nós analisamos dado a dado que esteja no nosso gráfico, conforme a série. Inclusive, ela já é uma espécie de legenda. Bem, formatado o nosso gráfico, eu vou descer aqui um pouco a barra de rolagem para crescer um pouco esse gráfico, ficar melhor de entendermos. Aqui em título do eixo, o que eu irei fazer? Eu irei deixar esse bloco como dinâmico, com o nome título do eixo selecionado. Aqui na barra de fórmulas, ele clicar em igual e irei marcar aquela minha fonte Webdings, OK? Então, em vez do nome título de eixo, aqui apareceu a letra G agora, que não está selecionado. Eu vim aqui na guia página inicial e troco a fonte para Webdings, OK? Observe que a setinha ficou apontando para o outro lado, pois esse valor está rotacionado. E para resolver isso, simplesmente eu venho aqui na guia página inicial, no grupo alinhamento, o meu alinhamento aqui do texto, eu irei colocar em texto na vertical. Quando eu aumento a minha fonte, observem. Olha só que interessante. Aqui nós já estamos começando a mexer um pouco no visual do nosso gráfico, OK? Para deixar isso mais claro ainda, o que nós iremos fazer? Eu irei adicionar aqui uma caixa de texto, inserir no grupo ilustrações, botão forma, opção caixa de texto, e simplesmente irei digitar a palavra melhor.
Então já sabemos que ele vai ser melhor sempre para cima. O que é interessante disso? Supondo que a partir de hoje eu não quero mais que ele seja acima de 20. Eu quero que ele seja quanto menor, vamos tratar de estoque. Então quanto menor, melhor o meu indicador. Então para isso esse dedinho teria que estar apontando para baixo. Para mim não vir aqui, colocar outra caixa de texto, mudar esse nome. Apenas aqui no meu indicador eu vou colocar o H maiúsculo, que já sabemos que é o dedinho apontando para baixo. E quando eu mudo essa célula, olha só, automaticamente o Excel já muda lá no gráfico. Então por isso que é importante também utilizarmos referências nos gráficos. Quando você ter alguma situação, alguma mensagem, algum valor que mude constantemente ou que algum dia vai mudar, é interessante na construção da sua planilha você sempre estar trabalhando com referências, como vimos aqui. Bem, dando ainda algum nome, alguma melhoria no visual do nosso gráfico, eu irei pegar essa série e aqui na guia formatar, vou colocar aqui um preenchimento em cinza. Pessoal, isso fica bastante a critério de vocês, tá? Aqui na minha série dados, ele está mudando essa linha para um vermelho. A minha formatação dos marcadores. Gente, só lembrando que aqui na guia formatar, para selecionar cada parte do gráfico também, eu tenho aqui essa caixa de seleção atual. Então aqui, ó, tem todas as partes do gráfico, tá ok? Caso vocês queiram formatar, não esteja aí conseguindo selecionar. Por exemplo, se eu clico aqui em área de plotagem, ele pega somente a área de plotagem. Se eu clico aqui na área do gráfico, ele pega exatamente todo o gráfico em si. Eu quero selecionar aqui só a série meta. Olha só. Então por essa caixa de seleção, eu selecionei só meta. Se eu trabalho aqui já em meta, eu já consigo mudar, mesmo sem ter clicado no gráfico. Inclusive vamos até fazer isso agora. Mesma coisa eu vou fazer aqui para meta. Desculpa, para média. Colocar a média aqui em um... diferencia bem, vou colocar aqui um azul. Com um tracejado forte. Ok? Então rapidamente aqui a gente consegue dar uma repaginada nesse visual. Bem, tá faltando aqui o título do gráfico. Eu particularmente não gosto de trabalhar com o título do gráfico aqui direto nele. O que eu costumo fazer? Eu apago aqui esse título, reduzo a área de plotagem do gráfico e adiciono aqui na guia inserir grupo ilustrações forma. Eu sempre costumo trabalhar com duas formas. Uma é essa daqui. Olha só que interessante. Esses pequenos detalhes, pessoal, é um detalhe mais visual. Isso vai bastante de pessoa para pessoa. Como eu falei, eu particularmente gosto de trabalhar bastante a parte visual. Até porque eu acredito que isso... Eu acredito que essa situação, ela ajuda bastante o usuário final a entender o teu gráfico bem melhor. Te dá uma apresentação melhor no momento de apresentar esse material. E aqui, como a gente vê, ainda está faltando um título. Então o que que eu faço? Eu clico aqui na minha forma e aqui na barra de fórmulas eu referencio igual ao nome do indicador. Isso faz com que esse título também fique dinâmico. Na hora que eu quiser mudar o nome do indicador, automaticamente já vai mudar no gráfico, assim como a situação de melhor. Então referenciei lá a célula B4 com o nome do indicador, apertei OK, está aqui o nome. Só ir agora na guia página inicial. Eu vou centralizar esse indicador. Vou aumentar aqui um pouco a fonte dele. Vou deixar aqui mesmo como calibre a fonte. Ok, está aqui. Se eu quiser colocar, por exemplo, sei lá, estoque de veículos. Olha só,
automaticamente no gráfico ele já muda. Então aqui, rapidamente você consegue ter um indicador de desempenho. Eu sei que nos 3 últimos meses, o meu estoque de veículos em janeiro teve uma média de 15, em fevereiro de 10, em março de 17. Lembrando que a meta é 20 e quanto menor esse estoque, melhor para a minha situação. Ou seja, nos 3 últimos meses eu bati a minha meta. Nesse mês eu estou com a meta de 20 novamente e a minha média está em 12,2 veículos armazenados. Ou seja, esse mês eu estou abaixo da meta. Sendo que o único dia que eu não bati meta foi no dia 4, onde eu tinha um estoque de 25 veículos para uma meta de 20. E no dia 7 de julho que eu tinha 22 veículos para uma meta de 20. Os indicadores de desempenho são utilizados exatamente para isso, para que nós tenhamos uma rápida análise do nosso cenário empresarial e em cima dessas análises, olhando com base na minha meta, eu consigo ver claramente quais os dias que eu estou fora dessa meta, como que está a minha média, ou seja, eu consigo fazer uma previsão de como que eu vou fechar o meu mês, o meu período, enfim, ok? E em cima desses números tomar uma decisão, bem como também apresentar esses dados a um gestor seu, caso você queira ser um gestor, ou certamente aos seus colaboradores, está apresentando os seus resultados de uma forma bem mais clara, de uma forma que rapidamente eles entendam a situação e consigam ver toda a situação como um todo, ok? Bem, nessa aula de hoje nós entendemos como montar um gráfico de indicador de desempenho, entendemos um pouco sobre visual de gráfico, o que é bastante importante principalmente para o entendimento da situação e uma apresentação mais profissional dos seus gráficos. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.